você vai falar, ai, faço isso, aquilo. Não Até dá, porque né? é a profissão dela, né? Ela era garota de programa, então eu acho que ela tem muito mais facilidade. O João não de é falar. mais o cliente dela, ele é o amor da vida dela. É o mínimo que ela podia fazer era preservar ele. Você Porque acha ele que é tem verdade? pai, ele tem mãe, ele tem amigos. Filhas, tem filhas. Tem filhas, que isso. Você imagina. acha que ele escondia algum desejo de alguma fantasia e não falava pra você, talvez por ficar sem graça, Não. por ser esposa e quis realizar essa fantasia Duvido. com ela? Duvido, imagina. Eu sempre fui uma pessoa muito aberta. Ele era o meu marido. E não tinha por que ter algum tipo de restrição com ele. Então, Será que ele não ficou com vergonha? Não. Vergonha do quê? Eu Não duvido. sei, o que ela disse ali são coisas, né, do arco da velha. Não, imagina. Olha, tá vendo como ela faz as pessoas Será que é pensarem? Esse negócio de inversão? É. De papéis? Imagina. Meu marido, não. Aí tudo bem, qual o dia que ele saiu de casa? Ele pegou e saiu de casa um dia? Eu achei um fio de cabelo no carro, muito grande, muito loiro. Em 3 cores. Você tava onde? Não, não é engraçado isso não, gente, isso é coisa séria. Terrível. O que você fez? Ela te ligou desesperada? Me ligou, desesperada, chorando. Vamos ter que investigar. Eu sei que você tá calma, mas me diz o que nesse momento você sentiu? Do fio de cabelo? É. O pior sentimento que uma pessoa pode ter. O que você... Da certeza que você foi traída. Você tinha certeza? Absoluta. E aí você falou pra ele alguma coisa? Eu falei, olha, quando você chegar em casa a gente vai conversar, eu vou matar você. Mas aquela pressão, porque o meu marido jamais iria me trair. Né? Ele sempre deixou claro que me amava e que não tinha motivos pra isso. Marisa, eu tô passada. Olha, uma mulher que ama e que tem uma postura como a da Samantha, uma postura elegante, firme, Mãe, bem né? familiar. Né? A gente percebe na postura dela. Tanto que ela falou assim, fiquei muito entristecida com isso tudo. É óbvio que ela ficou entristecida, gente, mas ela soube manter o equilíbrio. O equilíbrio que é típico de uma mulher de família. É. Sabe? De não sair, Mãe, fazer né? escândalo. Não, e ela se resguardou, ela não foi falando por aí, ela esperou a poeira baixar. E ela resolveu, eu Isso. quero ir no Super Pop, eu vou falar com calma, depois eu não Com a vou falar maior mais dignidade, né? Uma postura Eu de acho. dignidade que é Parabéns peculiar pra ela. de uma mulher que sabe conduzir a família. nada. Agora, Muito obrigada. você pegou um fio de cabelo. Nesse momento você realmente sentiu que você tinha se traído ou você achou que era uma coisa... Não, eu senti Você uma coisa muito conhece ruim. ele desde 7 anos de idade. Eu senti uma coisa muito ruim. Mas no carro ele estava dirigindo? Eu não acredito, eu não sou espírita, eu não acredito nessas coisas de sentimentos Mas e você já tinha sensações. sentido? Mas desde o fim do ano, eu dizia, tem uma coisa ruim, eu acho que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Você não sentia que ele estava diferente? Não, mas Ela eu sentia sentia que que uma algo coisa ruim ia acontecer. Ela falava isso? Gente, Ela falou pra vocês? falou. Eu só tinha Eu tô sentindo problemas. alguma coisa muito ruim aqui, eu não sei, mas algo vai acontecer de Não ruim. quer munição. E eu falava, chorava Samantha, e vira falava essa boca pra ele, lá. eu não tenho alguma coisa muito ruim, eu tenho certeza. Aconteceram algumas coisas de muito ruim também. E passava, eu falava, foi isso? Não era. E eu entrava naquele carro, Dele. me dava uma sensação Carro dele. tão ruim que você não pode imaginar. Eu tinha vontade de chorar. Era muito péssimo. Aí você achou o cabelo, ele estava sentado do teu lado? Não, eu tava com a minha sogra no supermercado. E aí quando você chegou em casa? Aí eu liguei pra ele e falei, eu vou matar você. A gente vai conversar, você vai me explicar tudo. Mas assim, aquela coisa de peguei uma coisa errada, Sem vamos acreditar. ver a sua explicação. Aquela pressãozinha, né? Porque não sou o tipo ciumenta que fica, você tá olhando pro lado. Eu não sou assim. Eu confio realmente em mim. Igualzinho a mim. E aí, eu fui até o trabalho dele, ele não tava, eu achei estranho, sexta-feira, 4 horas da Tarde. Ela falou isso, a Bruna falou isso. Aí eu falei, Horário onde você de tá? almoço. Ai, tô cortando o cabelo. Eu falei, olha, João, a gente realmente vai conversar. Mas por que você não me ligou? Eu vinha te buscar. Ele, não, peguei uma carona. E foi. Ele falou, ai, vem pra cá. Aí eu virei e falei assim, não, eu não vou pro cabeleireiro. Se você tá falando que tá cortando o cabelo, então eu acredito em você. Não, vem pra cá. E eu tinha esquecido o celular na minha sogra. Ele ligou mais de 8 vezes pro meu celular. E até que atenderam e falaram que não ia adiantar, porque eu tinha esquecido o celular lá.
A gente só se encontrou à noite. Mas eu não fiz escândalo, não fiz nada. Eu sentei, ele deitou. E aí? Aquela coisa normal, abri um livro, aí eu falei, eu vou falar, não vou. E se for uma coisa louca da minha cabeça? Imagina esse homem que ia me trair. De repente eu falei assim, vou perguntar, ele vai dizer que não, aquela coisa melosa e tudo bem. Falei, você tá tendo um caso? Assim? Assim como eu tô falando pra você. Você é calma, hein? Você tá tendo um caso? Não, eu não era. Eu não sei o que aconteceu comigo. Você falou com ela durante esse dia? Ela ligou pra você algumas vezes? Não, acho que nesse dia não, né? Não. Foi depois, no dia Quer dizer, seguinte. ela manteve a... Aí você perguntou pra ele, vem cá, você tá tendo um caso? Você perguntou assim? Exatamente. Luciana, sabe o que eu acho? Por que, que ela manteve essa agora? calma? Peraí. O que ele respondeu? Eu não vou falar mais nada, virou de lado e parou de falar comigo. Eu dou risada porque eu Tá nervosa. Você tá fora de si, rindo assim. não é, Eu tava chorando. Não é só de estar nervoso, Tá é que é uma velando. coisa tão surreal. Sabe o que Marisa, acontece, não dá pra acreditar, Eu Marisa. consigo entender, por um lado, uma mulher que tem um relacionamento, como ela está afirmando que tem, que sempre foi extremamente saudável, ela tem segurança. De repente, pintou até uma pontinha de ciúme, porque ela achou ali um cabelo, podia ser de uma amiga. Será que ele está tendo alguma coisa com alguém? Ela estava segura, gente. Então, a mulher segura, que tem um relacionamento ideal com o seu marido, não tem nenhum problema, ela não tem do que temer. Se ela tivesse problemas, não Esse é o não ponto de estariam vista aí, tendo é verdade. um bom relacionamento na cama, falando o verbo bem popular, ou tivesse muita discussão, fosse discordância Quer de dizer, ideias. ela tinha um relacionamento saudável. Porque eu acho assim, para haver uma traição, eu sempre vejo a culpa dos dois lados, né? Não é Claro. só uma pessoa que está culpada. Mas como na vida da Samantha e do João corria tudo muito bem, a segurança que ela tinha, ela sabia que de repente ele ia Mas é responder. isso, Marisa, é isso que o programa de hoje quer mostrar. Não é bem assim, não. As coisas, infelizmente, não são preto no branco, branco no preto. Não são. Porque Pois olha só, a gente. prova tá aí, né? Tá aí. Quer dizer, todo mundo tem que ficar atento. Se é que isso tem alguma coisa a ver, né? Porque as coisas vão acontecer ou não, independente de você ser linda, jovem, mãe de família. Porque olha só, o que eu não entendo é como que essa mulher tá mantendo a linha. É uma mulher, né? De Agora- fibra, de equilíbrio. Agora, ele falou o quê? Não quero mais falar sobre isso? Não, ele disse, eu não vou falar mais nada, virou pro lado. E você ficou quieto? Não, aí eu falei, não, vamos conversar, como assim você vai virar pro lado? Eu só te perguntei, desculpa, qual o problema de perguntar se tem um caso? É só dizer não ou sim. Mas a gente ficou sem se falar 2 semanas. E aí entra a parte que ela diz, eles brigavam e ele vinha e eu o consolava. Primeiro, eu pude acompanhar o blog agora, né? Você acompanhou o blog? Agora eu consigo enxergar o que ela diz. E quando ela veio no seu programa e falou assim, eles brigavam muito. Realmente, nessa semana, você pergunta pro seu marido se ele tem um caso. Ele diz que não vai falar nada. Ele sai de manhã pro trabalho. Ele ficou dormindo volta com você? 3, 4 horas da manhã. Todos os dias. E você tenta conversar e não consegue. Chega uma hora, no primeiro dia, você aceita que a pessoa não quer conversar. No segundo, no terceiro, no quarto dia, você vai se cedendo. Aí ele deveria... Claro, você fica cansado de ouvir todos os dias a mesma pergunta. Não quero falar sobre isso. Só que acontece... Você não seguiu ele? Não. Imagina, não. Porque no dia que eu perguntei se ele tinha um caso, no dia seguinte ele saiu pra faculdade, trabalho e não voltou. No dia seguinte era o Dia das Mães e eu só fui vê-lo de novo. Eu vi ele sexta, hora que eu perguntei se ele tinha um caso, que devia ser umas 11h30, meia-noite, e vi ele às 6h30 da tarde do domingo. Você sabe, infelizmente, que você foi trocada por uma garota de programa. É um fato. É um fato. Você tem ideia por quê? Você tem alguma ideia? Porque a gente está tentando entender, né? Quais seriam os motivos? Você pode me dizer se é que tem algum motivo, né? Na sua opinião. Na minha opinião, no fundo, é até complicado de dizer isso. Mas assim, eu não quero gabar do meu casamento e do meu relacionamento com ele. Porque seria ridículo. Mas, sabe aquela coisa muito perfeita? Quando tudo é muito redondinho? Quando tudo se encaixa perfeitinho? Tédio. Oi? Tédio.
Não, as pessoas não gostam. Você vê, na Você Suíça acha que tem ele o ficou maior com tédio? índice de suicídio. Por quê? Tédio. Eles crescem com uma caderneta de poupança. Certinho. É tudo muito perfeito. Eu acho que as Teve pessoas... tédio? Pode ser. Aquela coisa de ter uma mulher que faz as coisas. Poxa, eu sempre fiz tudo na minha casa. Tudo bem, por que não no separar? salto. Tudo bem, por que não separar? Talvez também ele tenha ficado com vergonha. Porque Separar? eu tenho mais certeza de que ele tenha tido vergonha de eu ter desconfiado dele. E ele sabia que se eu tivesse a certeza do que tinha acontecido, eu ia atrás. E com certeza, ele tem vergonha disso. Pode não ter vergonha para os fãs dela, para a família dele, para os amigos, mas para mim ele tem vergonha. A sua ex-sogra, a sua sogra... Não, sogra é sempre sogra. Você tem um bom contato com ela? Tenho, muito bom. Como? E ela acha o que disso? Coitada da minha sogra. A Bruna disse que já tá convivendo com... Imagina. Eu sou. Mentira. Eu tenho uma É opinião. mentira. Falou. Deixa eu ver, não tem um pedacinho que ela fala? Coloca aí. Sogra não quer ver ela pintada de ouro. Quais são os motivos, né? Porque, segundo a Bruna... Deixa eu ver os motivos, deixa eu ver. Vamos entender, né? Bruna Surfistinha conheceu João Paulo num programa. Depois da primeira vez, ele virou um cliente assíduo. Bruna achava João Paulo especial, diferente. Não era um cliente qualquer. Ela gostava de estar junto com ele. Gostava de conversar com João Paulo. Até que um dia, Bruna deixou de cobrar. E ele pediu a garota de programa em namoro. Parece coisa de filme, né? Mas acredite, era verdade. Bruna diz ter encontrado seu grande amor, um homem capaz de abrir mão de sua esposa e de suas filhas para viver com ela. Bruna vira Raquel e larga a prostituição. Eu parei assim por vários motivos. Primeiro porque eu estava cansada, é um trabalho que desgasta muito tanto o corpo como a cabeça. Eu estava assim quase ficando em depressão já no final. E também por causa do meu namorado. Assim, eu comecei a morar com ele, e isso estava me prejudicando muito, assim. Eu não estava mais conseguindo lidar com a situação de ir pra cama com outros homens por dinheiro e depois ter que dormir com meu namorado por amor, assim. Eu já estava me sentindo mal. É totalmente diferente. E como mas... é que, Bruna, como é que você convenceu a ele que você não voltaria mais para a vida, que não teria mais uma recaída? Porque o drogado, ele tem um tratamento a vida inteira e sempre tem uma recaída. Você acha que dá para conciliar? Se você teria essa recaída? Como é que você convenceu a ele? Mas ela teve a recaída. Eu acho assim que... Não, mas agora ela tá casada, não tá com uma pessoa? Ela namorava antes com uma outra pessoa que não morava em São Paulo, é verdade? Mas esse que atualmente você tá agora... namorava que você colocava no seu blog. Cowboy, olha, acho que ela colocava isso no seu blog. Cowboy, dá e você licença. namorava uma pessoa... Cowboy, você lia o blog todo dia, hein? Sim. E essa pessoa que você jurava amor, que ele entendia que você trabalhava com isso. É verdade isso? É verdade isso. E esse atualmente? É verdade. E essa Você tá pessoa, legal com ele, não ela tá? é do sul do país. É verdade Como é que isso, você Bruno? convenceu ele que não vai ter mais uma recaída, que vai voltar, que você tá Ela já numa teve. boa? Eu acho Não, eu tô que falando com atualmente, o passado, né? Eu acho que agora, atualmente. Eu acho que é muito fácil. Não é muito fácil, mas assim, eu acho que quem tem força de vontade para de fazer qualquer coisa. E João Paulo ganha o apelido de Pedro da Bruna. Essa história deixou o Brasil inteiro de boca aberta. O que levou João Paulo, agora Pedro, a trocar sua esposa por uma prostituta. Eu procuraria uma pessoa, né, que não fosse desse ramo. Não vejo graça, assim, coisa fácil, né? O que Bruna Surfistinha, agora Raquel, tem que a bela Samanta Moraes não tinha. E mais, porque largar a esposa dedicada que cuidava da casa, que cuidava de suas filhas. Sim, eu confio no meu taco, mas claro que não dá, nem sempre confiança significa alguma coisa. Mas assim, eu tenho medo de ser traída, não no sentido do meu namorado ser com garoto de programa, porque isso eu não considero uma traição.
eu tenho medo de ser traída no sentido de meu namorado futuramente, sei lá, ter uma amante. Que amante, sim, que eu considero como traição. Se ele se apaixonar por outra garota de programa? Que você sabe que ele frequenta e gosta. Não sei como é. Boa. Nunca parei pra pensar nisso, assim. Nem quero pensar também. O Brasil quer saber quais seriam as qualidades de Bruna Surfistinha. Talvez ele não gostasse tanto dela, sim. Não estava feliz com o que tinha em casa. Eu acho que a esposa, ela põe limites, né? E a garota de programa não. Né? Ela faz tudo, né? Tem que fazer tudo. Eu tô assim, passada. Luciana. Tem um buraco negro nessa história, né? Luciana, o que eu acabei de ouvir dessa moça. Fala. Ela acabou de dizer que ela não teria ciúme de uma garota de programa, porque garota de programa não é amante. Ela teria ciúme de uma amante, não foi? Foi isso. Foi. Hoje na casa sua, eu encerrei a ligação perguntando pra ela se o seu... Eu vou repetir, gente, a frase que eu falei hoje na casa sua. Se amanhã você descobrir que o seu namorado atual está apaixonado por uma garota de programa, está tendo um caso com ela, como você vai se sentir? Você sabe qual foi a resposta que ela disse? Eu vou ficar muito mal, eu vou ficar péssima, eu vou ficar triste, porque isso é traição. Então ela estava sendo honesta. Mas ela acabou de dizer que não. Aqui, no Super Pop, ela disse que não teria ciúme. Acabei de ouvir isso, gente, não foi? Vocês que estão acompanhando, ela acabou de dizer isso. Será que ela já não está insegura com o relacionamento também? É por isso que eu te digo que é jogo, Luciana. Isso é um jogo que ela está fazendo, sabe? Eu não consigo, eu vou além. Será que ela não se apaixonou mesmo? É um jogo de marketing, porque toda garota de programa não quer ser garota de programa para a vida inteira. Ela encontrou um caminho para sair e muito não ficaria admirada e não me espantaria nem um pouco se amanhã ela não lança um livro contando essa história. Não, deixa porque já está no blog. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho aqui, daqui a pouquinho, mais pro final do programa, eu vou mostrar uma coisa aqui. Para quem está chegando agora, vocês acompanharam o caso da Bruna Surfistinha, uma garota de programa, foi toda a mídia que a gente deu aqui no Super Pop, na Rede TV. E ela se apaixonou, diz ela, ter se apaixonado por um cliente que largou da esposa, das filhas, para ficar com ela. Só que essa esposa tem um nome, e ela está aqui com a gente hoje, a Samantha. Nós estamos dando nome aos bois, né? É assim que fala o nome aos bois? É assim, né? Me ajuda, meu alter ego. Ela está aqui, a Samantha. Olha essa menina. É uma mulher linda, jovem, mãe de família, mora aqui em São Paulo, como você, como eu. Ela tá me dizendo que eu tô meio chocada. Primeiro, esse e-mail que tem aqui na minha mão, que é um disparate, elas conversaram, acredite se quiser, a mulher dele, né, porque o casamento ainda é válido, né, vocês estão separados, mas são casados. Ainda somos. Você não tá usando mais aliança? Não. Tirou a aliança, mas são casados. Ela trocou e-mails com a amante, que era uma garota de programa. E eu tenho que dizer uma coisa da Bruna Surfistinha. Também a gente está isentando muito ele, né? Porque o casado era ele. Vamos dizer também. Agora, a Bruna Surfistinha diz aqui no programa ter feito sexo com 8 homens. Não foi isso? Foi. 8 homens. 8 homens, eu repito. Ela disse no Super Pop ter feito sexo com 8 homens ao mesmo tempo. E eu, louca do jeito que sou, falei, mas como assim? Tudo ao mesmo tempo? Ela falou, não, meia hora cada um. Ela falou, só foi 8, meia hora cada um. Eu falei, meia hora cada um? Quer dizer, eu não tô entendendo mais nada. Não tô querendo julgar, porque ela é o trabalho dela, ela foi muito honesta por vir aqui, mas assim, eu não tô entendendo o homem, porque um homem que ama, vamos dizer que ele tenha se apaixonado sim. Como que a pessoa pode se apaixonar e saber que a sua mulher, que vamos dizer, que ele se apaixonou pela outra, né? Me ajuda aqui para eu não perder o fio da meada. Mas se apaixonou pela outra. Tem a mulher em casa, tudo bem, vamos fingir que ele se apaixonou pela outra. Como que uma pessoa apaixonada pode saber que a pessoa que você ama tá com 8 homens ao mesmo tempo, e mulheres, e pulgas, e não sei o que mais, e coisas, e é muito sério. Eu acho que às vezes a pessoa... Ele é capaz disso, Samantha? Eu acho que
esse sentimento da paixão, às vezes a pessoa não se apaixona pela pessoa em si, mas por uma situação. Mas uma situação de 8 homens na cama da sua mulher? Eu não sei se esses 8 homens aconteceram depois. Pô, pior se não aconteceram, aí ela estaria mentindo, pior ainda. Mas me impressionaria muito dele. Isso não é amor. E ela disse que gostava de mulher também, não falou isso ou não? Falou. Falou que gostava de mulher também. O problema é que eu acho que quando você ama realmente alguém, você não faz um monte de coisas. Você não faz nada que venha prejudicar essa pessoa. Você já teve a chance já de trair o seu marido? Oi, desculpa. Você já teve a chance de trair seu marido? Todo mundo tem chance de trair. Mas assim, já teve... Algum dia balançou? Não. Nunca balançou? Eu sempre tive certeza do que eu quis. Você queria envelhecer com ele? Imagina, lógico. Com certeza. Netos. Eu brincava, vamos comprar um flat. Talvez um terceiro mais pra frente. Mas acho que 2 tá bom. Luciana, a Samantha tem uma lucidez tão grande daquilo que significa amor, família. Eu não sei se eu vou poder ler pelo menos um trecho. É um papel, olha, que eu recebi. Tá escrito a próprio punho da Samantha, não é um e-mail, tá? E ela consegue, em 2 folhas, eu vou ler só o começo. Posso, né, diretor? Pode ler o comecinho. Olha, as pessoas ficam tão malucas que tem gente que acredita que é uma jogada de marketing que eu estou participando. Que só falta eu escrever um livro. Eu não falei isso para você não, eu falei lá para Bruna. Mas que isso que está acontecendo não é um triângulo amoroso, nem nunca foi. Pois eu não acredito nesse tipo de amor. Em poucos meses não se ama ninguém. Talvez se apaixona. Amor é um sentimento conquistado, baseado no respeito mútuo e ao longo de tempos de convivência, de companheirismo. Eu disse que amava o João, sim, mas eu quero reforçar que eu amo o marido que eu tinha, não o Pedro, que eu não consigo reconhecer como meu ex-marido. E eu sempre deixei muito claro isso, que família é a coisa mais importante do ser humano. Aliás, é a primeira coisa que deve ser valorizada e priorizada. E ela segue aqui a carta, que depois talvez a gente tenha tempo de ler, né? Então eu digo o seguinte, é complicado, claro, para Samantha estar vivenciando tudo isso, mas uma pessoa que tem a lucidez do sentimento do amor consegue até perdoar, consegue até entender. O que eu espero, eu vou até mandar um recado pro Pedro, que você abra bem os seus olhos. João Paulo, né? É, o João Paulo, Pedro, como a Bruna chama, porque daqui a pouquinho, meu amigo, a hora que a nossa Bruna conquistar o seu objetivo, você vai ficar ver navios, viu, meu amigo? 2 pássaros voando. Deixa eu entender uma coisa. Você tem 2 filhas de quantos anos? 2 e 5. A de 5 já entende. Entende. Entende tudo. Bastante coisa. A gente tenta privar ela, mas o problema dele ter me trocado, dele ter saído de casa, acontece com muitas pessoas. Acontece, isso não é uma coisa grave. Perdi o meu marido. Não acontece. Fui trocada, não é uma coisa grave. Quer dizer, é triste para quem vive, mas não é o fim do mundo. Não o é, problema é você ver... É a maneira, né? Essa pessoa que chega, estamos conversando, você... você me pergunta se eu tenho um namorado, mas ele era casado. E todas as vezes que ela falou sobre ele, ela fez questão de dizer, ele era casado, mas agora ele está comigo. O problema é que quando você diz que uma pessoa era casado, existe uma segunda pessoa. E ao longo, querendo ou não, muitas coisas foram saindo de mim na internet. Quando descobriram quem eu era a esposa, quem era a esposa entendi dele. O que você tá falando, entendi. Você queria ter sido poupada. Lógico. E aos poucos as pessoas foram chegando e foram dizendo que o meu relacionamento era fracassado, entendi. Que não existia Invadindo amor. A sua vida. Invadiram de uma forma, como se eu quisesse fazer parte. Hoje eu faço parte da vida dela. Entendi tudo. Como mas se você... Não faço. Ela envolve as minhas filhas. Ela nem sabe a idade das meninas. Pô, você ama um homem, você não vai perguntar quantos anos tem as suas filhas? Luciana, não, entendi tudo. Você vê o jogo que eu estava te contando no começo? Entendi. É como se ela estivesse fazendo uma história o que você está me dizendo é como se a Bruna estivesse fazendo uma história envolvendo
a sua família, o roteiro de um filme. Aliás, fazendo muito bem, porque ela tá ganhando uma mídia enorme. Se ela dissesse, Luciana, ou falasse mas será que ela tá fazendo esse estou propósito? namorando, é comum. Mas estou namorando um homem casado que tem Porque filhos. normalmente o que a gente vê nessas horas é todo mundo mantendo a calma, sumindo, ficando quieto, para manter a dignidade de todo mundo. Se acontecer de um se apaixonar pelo outro, o que acontece, é um fato, as pessoas se apaixonam, tudo bem, então calma, eu vou ficar um tempo separado, vamos acostumar as crianças, depois vamos conversar com a ex-esposa, vamos ficar amigos. Não é assim? Lógico. Aí depois as pessoas acabam se respeitando até em prol da família. E mesmo que a mãe e o pai não queiram ser amigos, pelo menos o respeito da família continua. Ela envolveu o nome da Samantha, ela destruiu realmente a família, mesmo porque isso causa polêmica. E aí começa a dar visibilidade, Luciana. Era esse o grande jogo de marketing que essa moça preparou. O mais incrível é que ele não queria ter aparecido na televisão. E incrivelmente... Mas ele foi no programa de televisão com ela? Pois é. Só que ele acompanhava os programas. Ele sempre esteve indo com ela, tipo... Mas ela falava dele nos programas. Pois é, mas uma coisa é você mostrar a sua cara. Qual é a diferença? Eu tenho certeza, e ele jura de pé junto, que ele foi extremamente pego assim de surpresa. Você fala com ele disso ainda? Ué, quando ele apareceu na televisão, eu falei, você tá louco? Quem que você pensa que você é pra ir no programa do Jô? Na hora que você foi e dizer que você me traiu. Ele falou? Ué, o Jô perguntou, você era casado? Ah, na época eu era. Na época anteontem? Quando ele tava com ela, imagina. Quer dizer, você tá dizendo que você não se sentiu preservada? Não, de maneira nenhuma. Eu adoraria ter tido o fim do meu casamento, ter sofrido, ter chorado, acabou, chegou uma hora que a gente tem que levantar, e você começa a seguir a sua vida. Entendi. Quando eu comecei, porque isso é depressão, você perder um homem que diz até o último dia da sua vida que te ama. Que você amava também. E que eu amava, porque antes de eu perguntar se ele tinha tido um caso, eu perguntei se ele me amava, e ele disse que sim. Aí eu virei e falei, melhor não, vou ficar quieta, a noite tá tão boa. Você tem um caso? E aconteceu tudo isso. Mas não, tudo foi envolvido. No blog ela coloca que eu fui fofocar pra minha sogra, que ela já sabia que eu tinha contado tudo sobre ela. Você acha que você teria coragem de contar pra sua sogra que o seu ex-marido tava com uma garota de programa? Eu tô pasma. E que ele mudou de nome. Como é que a sogra sabia? Aqui nesse meio, que é tudo muito confuso para vocês que estão chegando, é uma loucura essa situação. Realmente Luciana. Não, aqui, peraí, só um instantinho. Aqui diz que a irmã dele já sabe, isso aqui eu vou ler um pedacinho. A Bruna mandou um e-mail para você dizendo assim: a irmã dele já sabe da nossa história e aceitou numa boa. A única preconceituosa nessa história tem sido você. Eu posso garantir com todas as letras. Aceitou isso? Eu garanto com todas as letras que a minha cunhada, ela aceitaria qualquer coisa que o irmão dela